Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao Dicas de Dados. O Istvan, ele é hoje sócio da XP Investimentos, head de engenharia de dados na empresa, já está lá há alguns anos, vem trabalhando e liderando o time da XP nas estruturas de dados, já atuou em várias outras empresas também nessa frente, né, de estruturar os times de dados, a estratégia como um todo. Com certeza vai ser uma... Deixa eu mandar o convite novamente aqui. Se o Instagram estabilizar e deixar a gente conversar, vai ser uma live interessante. Tudo bom, Ishman? Fala, Marcelo, tudo bem você? Agora foi. Tudo Desculpa aí, ótimo. pessoal, eu tava tendo technical problems ali para entrar. Primeira live ali que eu tô fazendo, galera. Sem problemas. Muito obrigado por aceitar meu convite, Ishvan. Estava apresentando você aqui para o pessoal. Então, como eu falei, o Ishvan trabalha na XP. A gente teve uma boa interação esses últimos 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, que foi quando eu acompanhei um pouco mais essa trajetória, mas tem toda uma história aí, né, Ishvan? Não só dentro dessa empresa, mas em outras empresas que você passou e sempre atuando nesses times de dados. Então, hoje o bate-papo vai ser... Tem uma coisa interessante aqui que eu coloquei, né? Eu acho que alguns vão ficar curiosos de saber de onde vem o nome, né? Ishvan Larsen. Não é Qual que é, complicado, cara. qual que é a sua origem, Ishvan? Onde você nasceu? Posso contar um pouquinho de mim, pessoal, ali, para Por me favor. conhecer um pouquinho melhor, tá? Bom, eu sou nascido e criado no Paraguai. Acabei me criando e acabei ficando a maior parte da minha vida lá, até os 17 anos. Desde pequeno, eu sempre tive o sonho de poder estudar nos Estados Unidos. Eu estou escutando um background noise ali, Marcelo, não sei se... é, Para mim tá perfeito. O bom, pessoal que bom, está ouvindo, tá escutando não. ruídos. Se tiver, avisem aí, por Uhum. favor, nos comentários. Não, tá perfeito, cara, sem problema. Então, basicamente assim, até os 17 anos fiquei no Paraguai, daí com 17 anos eu acabei podendo ir para os Estados Unidos com uma bolsa acadêmica de futebol. Acabei indo para o Missouri, acabei tomando um curso ali. Cara, vou desligar aqui o fone, porque Fique tá tranquilo. bem forte. Aí fica difícil de falar, né? Tá me ouvindo Fica bem? tranquilo. Live é assim mesmo. Sim, estamos ouvindo bem. Ah, cara, então vou ficar assim, fica bem melhor, Boa. tá? Bom, basicamente, cara, fui com 17 anos para os Estados Unidos, acabei estudando International Business na minha primeira faculdade, e, assim, nunca me identifiquei muito com esse curso, né? E aí acabei aprendendo a falar português, né? Por isso que acabo falando um pouco. Ainda tenho bastante sotaque, tá? Mas acho que tá num bom caminho ali para se comunicar bem aqui no Brasil. E depois de 2 anos de ter passado ali no meio dos Estados Unidos, no Missouri, acabei mudando para Califórnia, tá? E foi ali onde realmente comecei a carreira em tecnologia, né? Acabei me formando ali com um major em Business Administration, com Computer Science. Então, eu sempre gostei muito desse mix de negócios, finanças, economia e tecnologia. E acabei minha primeira passantia que acabei fazendo de internship foi na HP, quando também trabalhei como tutor de programação na minha própria faculdade. É, Conheci por muita coincidência meu primeiro chefe ali, que foi numa pequena aqui, Credit Union, que fica ali no sul da Califórnia. Ela fica ali mais ou menos embaixo da umbrella do Bank of America, né? Então, o Bank of America acabou adquirindo essa empresa. Foi ali que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, né? Lá por 2012, 2013. Conheci a minha esposa, que é brasileira, assim, acabei passando esse ponto ali. Eu conheci ela no Missouri, aqui, 2 anos depois que cheguei nos Estados Unidos. E foi ela que me ajudou a decidir ali no final, quando a gente já estava se formando, que a gente estava decidindo se a gente ficava nos Estados Unidos. Era uma época muito difícil para estrangeiro ficar nos Estados Unidos. E a gente decidiu sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil, né? No Brasil, acabei prestando
como estava recém-formado, acabei descobrindo aquele programa que é TI, né, que é muito famoso aqui no Brasil. Prestei para alguns, prestei para a Ambev, para a Unilever, para o Safra e outros por ali. Acabou dando certo no Safra, entrei no Safra, fiquei no programa de Job Rotation. Já entrei com foco em trabalhar em tecnologia, especificamente na área de dados, né? A área de engenharia de dados estava começando no Safra naquela época. Não sei se o Marcelo Flávio está na live hoje, mas ele acabou sendo meu mentor ali ao longo dessa jornada que tive no Safra. Dado os projetos que eu acabei fazendo ali para toda a parte credenciadora do Safra, da Safra Pay, me convidaram para sair para uma equipe dentro do BexBank, que não sei se não muitos sabem, né? Talvez muitos conheçam o Ident, que é uma empresa de pagamentos internacionais. A gente basicamente fornecia toda a integração de FX para o Ident e processava ali em torno de 10 a 15 milhões de transações por dia. Faz os pagamentos do Spotify, né? Tem vários serviços americanos que usam a Ebanks aqui no Brasil. Isso, a gente processava Spotify, Airbnb, Sony PlayStation, AliExpress. Cara, tinha, assim, brasileiro compra bastante lá fora. O mercado é bem grande, assim. O mercado de offshore, de e-commerce, movimenta ali em torno de 10 bi por ano, mais ou menos, de dólares. Então, é bastante, né? A gente montou uma stack lá dos eles não tinham nenhuma tecnologia orientada lá na empresa, era bem incipiente, né? E a gente montou tudo ali dentro da estrutura de GCP, misturando com algumas tecnologias open source, né? A gente fez alguns meetups e acabei ficando sabendo que tinha pessoas da XP no meetup e acabaram me convidando para ir para a XP, né? Estou na XP há 1 ano e 6 meses, acho que de acordo com o que eu entendi. Quando eu cheguei na empresa, a gente tinha 6 pessoas, né, que estavam divididas ali, 3 pessoas trabalhando no DW Legado, que hoje a gente está finalizando a migração, e já tinha um início do leque incipiente, né, que a própria Microsoft colocou uma parceria muito forte ali dentro da empresa para conseguir montar toda essa estrutura de dados dentro da empresa. Hoje, a gente, só em engenharia, a gente está em torno ali de 30, 35 pessoas, né? Acho que a equipe cresceu bastante. A gente mudou completamente o formato de trabalho, de passar de ser uma fábrica que atende as stakeholders internos para ter uma orientação muito mais forte a produtos e serviços, né? Esteira de valor. E, assim, a sociedade acabou chegando ali, foi uma surpresa muito grata depois de 9 meses de empresa. E acredito muito no modelo da empresa, né? Sou apaixonado por dados, assim, é uma coisa que é muito bom. O que é bacana é que a gente vê o posicionamento da empresa também como uma empresa de tecnologia, né? Uma empresa que fomenta esses departamentos de tecnologia, principalmente dados, e isso não é especificamente da XP, né? O mercado inteiro financeiro está indo para esse foco. Não é uma especialidade, é claro que a XP é uma empresa inovadora, está fazendo uma diferença grande no mercado, mas a gente vê o mercado financeiro como um todo especializando as áreas de dados, investindo cada vez mais em analytics, em entregar uma experiência personalizada para o cliente final e assim por diante. Então, hoje, vamos começar então o que a gente tinha combinado, né, de conversar. Hoje, se você conseguir pegar um dos fones e colocar, porque a hora que você fala, às vezes o microfone tá um pouquinho com ruído. Mas vou no analog, tá? O básico, né? Show. Mas a introdução aqui, só passando o panorama, então, dentro do mercado financeiro, a gente vê alguns desafios que são muito comuns, né? Eu, assim como você, trabalho muito foco no mercado financeiro e dentro das estratégias de dados, e isso envolvendo tanto as áreas mais técnicas quanto as áreas departamentais, quem vai usar realmente os dados, tem alguns desafios muito comuns. E um dos primeiros pilares aqui, né, como a gente chamou essa live, né, os 4 pilares de uma estratégia para o mercado financeiro, uma estratégia de dados para o mercado financeiro. Acho que um primeiro pilar que a gente encontra de grandes desafios e sempre gera uma discussão é
até onde vai o transacional, isso é, o sistema que está recebendo os dados, que está processando ali as informações, muitas vezes do cliente, ou de um pagamento, de uma transferência, assim por diante, e o analítico, que no conceito, né, mais tradicional, antigamente, o que a gente fazia era o transacional ficava dentro de banco de dados, e a hora que eu terminava todo aquele processamento, uma vez por dia eu passava para um DW, né, para uma base centralizada, para aí sim começar a fazer análises, guiar e assim por diante. Hoje em dia esses mundos estão cada vez mais se cruzando, né? O que você poderia recomendar dentro desse foco, né? O que você está pensando? Como vocês pensam em montar uma estratégia para trabalhar mais integrado? Você vê ainda essa diferença entre transacional e analítico? Perfeito. Bom, cara, acho que é uma discussão é a discussão do milênio, né? Acho que eles só mudaram a nomenclatura, né? Antigamente era transacional e analítico, agora acho que é operacional e analítico, né? Tem vários documentos, vários papers ali de mercado que fazem a simplificação de o que é um data mesh, por exemplo, que é para onde todo mundo está querendo ir hoje, né? Onde você tem uma estrutura descentralizada, né? Mas acho que esse ponto, Marcelo, de existir a diferença, acho que é muito difícil, sabe? Acho que foi um ponto que o mercado acabou criando. Acho que depende muito dos requisitos funcionais e não funcionais que você tem para o que você vai estar aplicando, né? Então, por exemplo, a gente já se encontrou em diversas situações, né? Não só na XP, né? Mas também em outras empresas onde o pessoal confunde a funcionalidade de um lake ou de um sistema analítico com, né, alguma feature que ele está precisando para fonte transacional operacional, né? Sim. Então, existe uma sinergia muito forte, inclusive hoje, isso está cada vez mais difícil de você entender essa gray zone que existe entre ambos lados, até porque a grande maioria das arquiteturas transacionais hoje são orientadas a microserviços, né? Grandes arquiteturas analíticas são orientadas a consumo de eventos, né? Então, o pessoal não está sabendo, às vezes, fazer essa diferenciação, né? Mas, para mim, está muito claro, assim, cara, teu sistema precisa de, sei lá, 9,9 de disponibilidade. Cara, isso não é analítico, né? O analítico pode chegar nesse ponto? Pode chegar, mas acho que talvez o esforço, né, e o custo para você conseguir chegar nesse ponto é muito difícil, né? Mas é uma thin zone, Marcelo, que acho que a gente vê alguns mercados se comportando de uma maneira e outros de outras, né? A gente tem, por exemplo, o mercado americano, onde todo esse mundo de Big Data, de engenharia de dados, ele nasceu de software engineering, né? Assim, o coração foi software engineering, né? E a gente vê que o mercado aqui no Brasil, ele acabou fazendo uma movimentação um pouco diferente, né? Então, você não teve tantos engenheiros de software, tantas pessoas que eram desenvolvedores, migraram para esse mercado de Big Data. Você tinha mais pessoas que trabalhavam como ETL developer, pessoas que trabalhavam como data analyst, como analista de BI, e acabou migrando para essa zona, né? Então, lá fora é um pouco mais fácil fazer essa diferenciação do que aqui, né? Porque aqui você tem esse gap que acaba literalmente segmentando, né, ambas frentes, né? Mas acho que depende muito de qual que é o produto ou serviço que você está tentando conceber, né? Até porque hoje, dentro de dados, você pode sim ter produtos e serviços, né? E eles podem ter diferentes níveis de requisitos, né? Então, para mim, ter bem claro os requisitos funcionais e não funcionais, o que você quer atender, né? Ver se isso de fato vai tá tendo necessidades, né, da aplicação em si. Eu sei que a gente vai falar de questões regulatórias ali também, então não vou tentar me estender muito aqui no assunto, mas para mim é uma coisa que vai ser um pouco inevitável, sabe? Esse clash de ambos mundos, né? De transacional e analítico, né? Eventualmente, acho que vai virar, provavelmente, uma coisa onde ambos lados vão conseguir beber de features e capacidades de cada um. De cada um. Eu vou só conectando aqui, aproveitando o pessoal que está ouvindo, né? Nem todo mundo está tão próximo da tecnologia assim. Então, o que a gente está falando aqui, né? O transacional é a hora que a gente está fazendo lá, por exemplo, um pagamento instantâneo. Eu fui lá, fiz um Pix, por exemplo, para o Ishman, esse dinheiro saiu da minha conta, foi para o Ishman, e isso gera um dado, né? Gera um evento.
essa informação, se normalmente, né, como era no mundo tradicional de trabalhar dados, essa informação seria gravada e depois, posteriormente, depois de horas ou até dias, ela iria ser analisada por pessoas dentro do banco ou de uma regra, né, um programa para poder fazer essa análise. Hoje em dia, existe a necessidade dos bancos, das corretoras, de todo o mercado financeiro em acelerar esse processo. E por que acelera? Para criar realmente experiências. Então, imagina que legal, você fez um Pix para o Ishvan e na hora bate lá, né, o aplicativo do Ishvan já fala, poxa, você já recebeu esse valor. Imagina a velocidade que essa informação tem que sair aqui do meu aplicativo móvel, do meu banco, e até o aplicativo móvel do Ishvan. Mas não é igual um WhatsApp, né? Não é uma comunicação direta. Existe todo um processo que eu preciso fazer essa análise. E isso gera uma série de oportunidades. Por exemplo, dependendo da compra, o Ishvan está fazendo uma compra de um produto, né? Está comprando um tênis, por exemplo, numa loja. Se eu, banco, tenho algum tipo de parceria com essa loja e ele fez essa transação, teoricamente eu posso, durante essa comunicação, né, que ele está fazendo com a loja, mandar alguma oferta, mandar algum cupom de desconto para aquele meu cliente. Porque ele está usando o meu aplicativo, eu, banco, para fazer aquele pagamento e eu falo para ele, legal, você fez esse pagamento aqui nessa loja, essa loja é minha parceira, eu estou te dando 20% na sua próxima compra. Naturalmente, ele está criando aquela situação de compra inteligente logo depois da primeira compra. E isso gera uma série de outras possibilidades, né? Não só de fazer essa experiência melhor, quanto também usar a tecnologia para melhorar processos de segurança, processos antifraude, anti-lavagem de dinheiro e assim por diante. O segundo ponto que a gente colocou de pilares é aí um pouco mais regulatório, né? A gente fala, sempre que aborda instituição financeira, se eu preciso montar um sistema para a instituição financeira, ou se eu trabalho num banco, eu tenho que saber, conhecer as regulamentações, não só, né, na instituição financeira, existe regulamentação também em outros mercados, mas a da instituição financeira, querendo ou não, é uma das que mais funcionam, né? A regulamentação, ela cria regras e, na maioria das vezes, essas regras são muito benéficas ao cliente final. Então, a gente teve casos recentes, né, como o próprio Pix, que é o sistema de pagamento instantâneo, que foi uma regulamentação criada pelo Banco Central para que os optantes, né, o grupo de bancos e instituições que iriam entrar nesse projeto Pix teriam que adequar seus processos e implementar, mas existe uma série de outras regulamentações também. Aqui no Brasil tem a LGPD, mais recentemente o Banco Central lançou a regulamentação do Open Banking, né, de abertura dos dados dos clientes que derem consentimento. Então, eu falo para a minha instituição que ela pode compartilhar dados com uma segunda instituição por causa de alguma análise que eu vá fazer. Então, essas regulamentações, elas sempre ocorrem e elas também têm que estar na nossa estratégia de dados, né? Desde o começo. Então, hoje, como que você capta essas necessidades de área de negócio, conecta com a sua estratégia macro, mas como que conecta isso também nas regulamentações? Perfeito. Posso trazer um pouco de contexto de hoje, como a gente está na XP, mas também vou trazer minha visão de como que eu acredito que as empresas deveriam se organizar, Marcelo, tá? Normalmente esse tipo de requisição ele vem de uma área de compliance, jurídico, ou inclusive até back-office, tá? Você tem também auditoria interna, a própria auditoria externa, que às vezes também acaba fazendo um pouco desse trabalho, né? E normalmente esse tipo de regulamentação já vem com alguma antecedência, né? Então, você tem o tempo ali para se preparar, né? A gente viu que, por exemplo, o LGPD aqui no Brasil, cara, foi estendido por, né, anos, até que agora, enfim, vai começar a bater e realmente vai ser emplacado. Ainda continua naquela velocidade, né, que ninguém sabe quão duro ou quão frouxo vão ser as questões, mas
você teve um tempo, né, para se projetar e para se planejar em cima disso, né? Mas normalmente essa estratégia tem que estar muito bem alinhada com o que a nossas equipes de tecnologia e produtos têm que fazer a nível de regulatórios, né, dos produtos, as features que eles vão entregar para os nossos clientes, né? E quão confortáveis essas áreas internas de suporte que a gente tem que compliance, auditoria jurídica, estão perante como a gente está atendendo isso, né? Hoje acontece que dados acaba sendo um foco muito grande porque, assim, é controvérsia, né? Cara, guarda esse dado, não guarda esse dado, cara, guarda por quanto tempo, será que deleta, tagueia, não tagueia? Então, acho que tudo sempre entrando dentro do campo do que é ético, assim, a gente sempre tenta fazer isso, né? Mas normalmente a grande maioria das features, né, que você consegue entregar para um cliente, né, a experiência que ele consegue ter fica muito mais rica quando você tem, né, um maior volume, né? Então, normalmente as estratégias que a gente acaba montando olhando para a experiência do cliente, né? Lógico, respeitando a questão regulatória. Então, sempre que você tem uma feature nova sendo desenvolvida, acho que tem que ter uma conexão muito boa entre o que a equipe vai fazer dentro de lá que a gente está falando na parte operacional e como que a gente vai atender isso na parte analítica, né? E Sim. como que a gente é regulamentando em cima disso, né? Então, se a gente for cascatear, eu acho que as primeiras frentes que são atingidas por conta disso são produtos, tecnologia, porque assim é inevitável, assim, eu onde tenho contato ali com o cliente e consequentemente a gente, né, que acaba sendo, eu diria que dados hoje está numa posição de entre produtos, tecnologia, né, e toda a parte de negócios e operações, né? Então, você acaba sendo atingido por ambas partes, né? Então, por exemplo, você também tem as questões de, chegou sei lá, cara, chegou um ofício do Banco Central, né? Se você não tem uma área de regulatory reports que vai lá e tem que puxar essas informações para o Banco Central, provavelmente o pessoal vai estar puxando alguém de dados, né? Então, Sim. é importante ter esse alinhamento e é ali onde eu queria trazer a minha visão, que eu acho que, por exemplo, no futuro, eu acho que todas essas áreas de compliance, jurídico, auditoria, elas precisam ter pessoas que são data stewards, né, que estão Sim. capacitados para conseguir fazer esse tipo de trabalho, até para conseguir dar palpite a nível de solução técnica, né? Uhum. É, aí fica muito mais fluido, né, a conversa, né? Mas e quem amarra tudo isso é a governança, né? Você pode ter, sim, isso descentralizado em produto, tecnologia, dados, compliance, auditoria, mas se você não tem essa governança enterprise level, acho que fica muito difícil você conseguir amarrar tudo, né? E Tem, também você sempre acaba priorizando o regulatório, né? tem alguns pontos importantes aí do que você comentou, e eu vejo isso acontecendo de uma maneira um pouco mais lenta, mais gradual, mas é algo factível. Áreas de compliance, ou muitas vezes as áreas de auditoria interna, elas ficando muito próximas das áreas de dados, né? E tendo uma certa formação ali, eu vi já ambientes de auditoria interna montando os ambientes analíticos e contratando cientistas de dados, porque no fim, o que é um processo, né? O que vai garantir que você está compliance com a maioria dos processos? Os seus dados. Não, isso não tem a ver só com LGPD ou GDPR, né, que é a regulamentação europeia. Tem a ver com tudo. Se você tem uma obrigação que o Banco Central colocou para a sua instituição, que você tem que fazer aquela entrega, vai ser provavelmente uma obrigação de dados. Você tem que formular um relatório, enviar aquela informação. Se você vê alguma inconsistência, é melhor que você veja antes de ter essa necessidade de envio. Então, é algo bem factível essas áreas estarem cada vez mais conectadas, né? Talvez até dentro da área de governança de dados, né? A pessoa ter um pouquinho ali do conhecimento para entrar nessa parte de legal, se for uma média empresa e não ter as coisas extremamente segmentadas. Interessante. A gente falou, então, aí de pilares importantes, né? Essa conexão entre o mundo transacional e o mundo analítico, que está cada vez mais próximo, cada vez mais conectado, e é um desafio, tem que estar no top of mind de uma estratégia de dados. A parte regulatória, que não adianta, a instituição financeira
Isso tem que estar posicionado, você tem que pensar dentro do seu time e da organização. Como você falou, eu posso ter um Data Steward, né, que para quem não conhece o termo, seria um apoiador ali, uma pessoa, um analista de negócio que estaria dentro da área de compliance, mas que tem uma formação, ele é o owner do dado, né? Ele é o owner da estrutura de dados, que muitas vezes eu tenho um departamento especialista que está montando aqueles dados para mim. Mas a gente chega aí num terceiro pilar, pelo que a gente combinou aqui, que seria importante também, que são as pessoas. Né? A gente está falando aqui, claro, de uma pessoa, do Data Steward, mas quando a gente fala de pessoas, ele tem um viés até um pouco mais abrangente. Né? Dentro da nossa estratégia de dados, a gente pode querer ter um time gigantesco. Poxa, eu consegui aqui montar uma estratégia num plano estratégico dentro da minha empresa para eu ter 15 pessoas, 5 engenheiros de dados, 5 cientistas de dados e assim por diante. Aí eu começo, abro as vagas lá no LinkedIn. E agora, né? Provavelmente eu não vou conseguir ter essas 15 pessoas num tempo muito curto. Então, parte da estratégia tem essa também, né? Eu não posso pensar só no técnico, só no que eu vou implementar ou entregar para o negócio, mas também o meu time, em como eu começo a ser uma empresa ou uma estrutura que eu possa captar bons talentos e como que eu retenho esses talentos também, né? Isso, como que você pensa, como que você tem agido nesse sentido? Perfeito. Acho que eu vou quebrar esse tópico em três, Marcelo. A gente vou quebrar em captar, capacitação e reter, tá? Na parte de captar, acho que assim, o mercado em dados em si está superaquecido, eu diria, né? A gente vê que desde 2015, ou, cara, desde 2013, 2014, quem vem surfando essa onda vem sofrendo constante assédio, né, por empresas, não só brasileiras, né, acho que hoje em dia também externas, né. Até recentemente saiu um artigo, acho que no Folha, São Paulo, não sei em que jornal que eu acabei lendo, que a gente tem um déficit de 70 a 80 mil profissionais de tecnologia, né, dentro do Brasil, né, e hoje, com a questão de conseguir trabalhar de qualquer lugar, o Brasil também está sofrendo assédio de países como os Estados Unidos, países europeus também, e, cara, acabar concorrendo com ganhar em dólar e euro, acho que é muito difícil, né? Sim. E fora esse ponto, Marcelo, que eu acho que, assim, existe um ponto ali de que o mercado está aquecido, é também o tipo de perfil de pessoas que você vai trazer, né? Como já tinha te falado, né? Acho que outros mercados fizeram movimentações corretas, né, de perfis mais de software engineers, né, que é de onde nasceu a engenharia de dados, né, e é um perfil um pouco mais well-rounded, né, do que às vezes o tipo de perfil que a gente acha no Brasil, né, não que isso esteja errado, tá, eu só acho que a trilha, o jeito como você faz o onboarding dessas pessoas dentro da empresa muda, né, porque a capacitação é um pouco mais intensiva e em talvez gaps que você entenda que são necessários ali para o teu time, né. Mas hoje acho que varia muito, né, de qual que é a marca da empresa que está contratando, qual que é o stack que você está trabalhando. Acho que as pessoas têm olhado muito também isso, né? Tem pessoas que vêm questionando bastante nesse, qual que é o cloud provider que você está trabalhando, qual que são as tecnologias, você está trabalhando com open source, qual que é a linguagem, qual que é o teu roadmap, né? Como que você vê isso, como que você vê aquilo. Então, acho que as pessoas também querem muito entrar num ambiente onde elas também consigam crescer e ser desafiadas, né? Sim. Então isso acho que também tem pesado bastante. Na XP a gente hoje tem um filtro, acho que diria muito bom ali para tentar conseguir captar o talento, né, talento de mercado. A gente tem, né, testes que a gente acaba aplicando em praticamente todos os candidatos que acabam acessando ali. A gente tem uma rodada forte de entrevistas, tá? A gente faz entrevistas com próprios pares, né? Então, cara, eu às vezes coloco um próprio engenheiro que vai com outro engenheiro para ele conseguir questionar e conseguir fazer esse tipo de avaliação. A gente coloca depois coordenadores, coloca redes, coloca pessoas, stakeholders de negócio, para também falar com a pessoa, porque no final do dia também tem que ter um contexto de negócio, né? É uma coisa que eu sempre digo, né, cara? Você vai saber Spark hoje, Spark daqui 5 anos, cara, acabou, assim. O que fica é o conhecimento de negócio e processos que você tem.
né? Você continua esse aprendizado, né? Então, nessa parte de captar, eu acho que, assim, minha preocupação é gastar muito tempo, assim, não acelerar, porque quando você contrata a pessoa errada, cara, isso acho que todo mundo já tem diversos estudos, né, que isso custa caro para a empresa, né? Sim. E acho que a pessoa tem que entrar realmente assim, eu tenho que ver a pessoa entrando muito pilhada, assim, muito motivado, muito inspirado, porque acho que principalmente na XP, acho que o ritmo é muito bom, assim, nesse sentido, né? Tem que ter esse compromisso, né? Já olhando para capacitação, hoje, como a gente tem não diria que gap, né, mas esse déficit de conhecimento muito diversificado no mercado brasileiro, não é uma coisa que seja linear. A gente, dentro da XP, a gente tem programas, né, de assessment, né, de a gente conseguir entender qual que é o nível de conhecimento desse engineer num tópico específico, né, e tudo isso com base numa jornada de desenvolvimento. Então, existe um baseline que a gente acredita que todo engineer deveria ter, né, Uhum. em termos de computer science, em termos de programação, em termos de dados, em termos de estrutura. A gente quebrou por grandes tópicos de hard skills, né, e com base nesse assessment, você tem uma trilha individual de cada pessoa, né? E isso fica muito bom, né? Fica quase como uma jornada personalizada para cada pessoa, né? Lógico, existem tópicos que você, dado o baseline que você gostaria que a equipe tenha, você precisa atacar em massa, né? E Uhum. aí acho que aí depende muito, né, do tipo de treinamento que você vai fazer, se vai ser interno, se você vai contratar uma empresa, se vai contratar uma plataforma. Mas a gente tem atacado muito nesse sentido, né? Olhando para o baseline do que a gente entende ser os principais skills que o engenheiro precisa ter esses treinamentos em massa e ter as trilhas individualizadas, né? E a retenção, acho que, assim, vai muito com propósito. Marcelo, para mim, uma pessoa que está comprado com o objetivo, com a missão e a visão da empresa, lógico, né? Uma vez me falaram, né? O que te tiraria, né? Um caminhão de dinheiro te faz pensar. Dois, acho que não tem discussão, né? Mas eu acho que tem que ter muito comprometimento, né? Com o propósito, a visão da empresa. E quando a pessoa tem isso, Marcelo, eu acho que você até pode, que eu estava falando com alguns engenheiros essa semana na empresa, eu falei, cara, você pode até escutar ofertas, né? Assim, porque todo mundo está Uhum. aberto a escutar, mas você sabe que você tem uma missão, né? Você sabe que você tem Sim. um foco ali. Então, só que acho que a empresa sempre tem que ficar em cima né? Não diria só de talento, tá? Mas da equipe inteira, né? Porque para mim, se a pessoa entrou na empresa, é talento, cara. Então você tem que olhar a equipe inteira Uhum. com o mesmo olhar. Então a gente tem tentado avaliar tudo, sabe? Principalmente agora na pandemia, né? Que tem todas as questões de work-life balance, né? As Sim. pessoas tendem a trabalhar mais, é um ponto que a gente tem olhado bastante, né? E às vezes são pequenas coisas, né, que você precisa fazer para fazer uma retenção e conseguir ter esse engajamento, né, essa motivação e expiação das pessoas. Eu conheço bastante gente que está em transição de carreira, né? O pessoal me pergunta bastante nos vídeos no canal Dicas de Dados, ou até mesmo fora, no LinkedIn, me mandam perguntas e tal, falando, poxa, eu trabalho com X e quero começar a trabalhar com dados. Parte do que você falou tá ligado aos hard skills, né? A gente, é claro, eu vou ser engenheiro de dados numa empresa, eu vou entrar dentro de uma organização de engenharia de dados. Eu tenho que conhecer pelo menos ferramentas, pelo menos parte da codificação, como você falou. Esse background Uhum. de dev é algo que falta um pouquinho para, às vezes, os nossos engenheiros. O pessoal está acostumado a trabalhar com pipelines, coisas mais estruturadas e não desenvolvimento mesmo, né? Não tem os conceitos ali de engenharia distribuída de software e assim por diante. Então, esses são conteúdos importantes para a parte de engenharia de dados, né? Claro, dentro de uma organização de dados você tem outros perfis. Mas a Isso. parte de soft skills também, você especificamente, você avalia o que você acha que é importante? Eu vejo muita necessidade de comunicação. Eu acho que um cara bom de dados, diferente, assim, muitas vezes você tem um programador excelente,
que aquele cara que vai ser sempre programador, porque ele sempre vai estar ali executando algo que alguém coletou de necessidade em outras áreas, em outros departamentos. Mas eu vejo que para a área de dados, a comunicação, você conseguir conectar negócio com o que você vai implementar é super importante, né? Até para Isso. ter como processo de retenção. Como você falou, os técnicos, eles precisam se sentir contribuintes do objetivo final da empresa. Quando você está fazendo algo só pelo técnico, né? Você vai ali, olha só o seu quadrado, implementa aquele pipeline, não está ligado, né? Você não sabe se aquilo está relacionado a um produto novo de cartão, um produto novo de crédito. Então, o que você acha dessa parte de soft skills? Legal, Marcelo. Só pegando o gancho ali que você falou de estar ligado a um propósito, né, um objetivo, engenharia de dados é muito é trabalho de enterracano, né? Então, acho que fica é muito importante, tá? Que as equipes, né? Acho que esse é o papel sei lá, do PM, PO ou DPM que esteja tocando ali à frente, né? Nesse caso seria o Product Manager, de conseguir dar essa visibilidade, falar, cara, ó, esse dado que você vai estar consumindo de tal sistema, você vai estar distribuindo aqui, vai servir para isso aqui, deu tanto de performance, deu tanto de resultado para a gente. Acho que isso acaba motivando mais o time, né, a conseguir correr atrás do conhecimento. Só para voltar no assunto ali, a gente sim, as entrevistas que a gente faz hoje na XP é bem pesado na parte técnica, mas por incrível que pareça, cara, eu contrato cultura, tá? A parte técnica é uma coisa que, sim, dependendo da avaliação que a gente tem em consenso ali de engenheiros, coordenadores, que a gente faz de uma pessoa e o resultado dos testes que as pessoas fazem, a gente categoriza no nível X, né? Só que o que determina uma pessoa entrar ou não sempre é a questão cultural, né? Acho que pesa muito ter esse alinhamento com, assim, hoje na XP é meio clichê, né? Mas, cara, a gente tem sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor, cara. Assim, se eu não vejo que a pessoa tem isso, assim, as pessoas que entram hoje na minha equipe, eu tenho que ver elas como sócias ou como futuras sócias, senão acho que não cabe, tá? Mas o ponto de soft skills, eu olho bastante por que eu olho bastante soft skills? Porque a gente tem hoje, você tá vendo um novo breed nascendo ali no mercado, que é Analytics Engineering, né? Então, Uhum. cara, é a pessoa que consegue fazer o trabalho end-to-end, né? Sim. Cara, eu pego o trafego, vou lá, cara, entrego, sei lá, é um dashboard, é uma feature, é um modelo, né? Então, como eu já tinha falado novamente, cara, você pode ter todo o conhecimento técnico, só que se você não tem o entendimento, conhecimento de negócio, como conectar as pontas, criticidade de uma coisa, ou propriamente, né, até porque hoje, nas sessões de discovery, cara, a gente coloca muito engenheiro dentro dessa frente, porque às vezes as ideias não diria mais inovadoras, mas as mais questionadoras vêm de equipes técnicas, né? De equipes Uhum. técnicas que têm um viés de negócio. Fala, cara, e a pessoa que literalmente consegue connect the dots, sabe? Consegue fazer ele entende como se diz? As possibilidades que você tem dentro de um contexto de negócio, dado o processo, ou dado o produto que você está conseguindo conceber. É, e no mercado financeiro, eu acho que é muito amplo, né? Assim, você pode tem pontos específicos. Às vezes, por exemplo, a gente tem uma vaga para nossa equipe de cartões, por exemplo. Cara, eu vejo se a pessoa tem bastante conhecimento ali na parte de adquirência, de bandeja, se já trabalhou com essa questão de transação, se já trabalhou com ambiente PCI, né? Porque, assim, Uhum. no final do dia é um ambiente de seguros. Por outro lado, se uma pessoa que vai trabalhar na parte de influenciadores, né? Que, assim, a XP, a gente tem diversas marcas, né? Uma das nossas frentes de negócio são os influenciadores, né? Então, essa pessoa provavelmente tem que conhecer Inclusive, a desse gente está mundo, né? lançando aqui o Wishman hoje. Não, eu não tô. É, mas a pessoa tem que gostar muito do assunto que está Uhum. trabalhando, né? Sim. E quando eu digo do assunto, não é só a parte técnica, é o negócio, né? É que problema você está tentando resolver, que valor que você está tentando gerar, né? E também Uhum. ficar curioso por isso, né? Porque, assim, ficar fazendo trabalho de simplesmente automação ou daqui para lá, sem saber, acho que também acaba perdendo um pouco o sentido ao longo do tempo.
O quarto pilar que a gente listou aqui, ele tem a ver com a organização disso tudo, né? A gente chamou aqui de governança. Então, só recapitulando aí, para quem chegou na live no meio, a gente falou aqui sobre 4 pilares para a montagem da estratégia de dados, então, sobre as nossas perspectivas aqui, as nossas experiências. Então, o primeiro pilar é a integração do mundo transacional com o analítico, que cada vez está mais próximo. E a gente usa isso no nosso dia a dia. Eu dei até o exemplo do Pix, que já manda um alerta em tempo real, e essa experiência vai cada vez estar mais próxima. Segundo ponto, pilar importante, são as obrigações regulatórias. Então, quando a gente fala de Pix, Open Banking, PCI, todas essas regulamentações que o mercado tem, elas precisam ser tratadas desde o planejamento estratégico da área de dados, da montagem da organização, mas também no planejamento estratégico da própria empresa, né? Isso tem que estar sempre ligado, todas as pontas na execução. O terceiro pilar que a gente falou são pessoas. Então, a gente falou aí dos desafios da montagem do time, retenção do time e assim por diante. E o quarto pilar, a governança. Governança, que hoje é um ponto que eu diria que é um desafio de qualquer área de dados. Isso em qualquer tamanho de empresa, porque eu já tive em contato, conversei com o pessoal que trabalha, por exemplo, com Dark Kitchen. Dark Kitchen são empresas, hubs de alimentos, que vendem via iFood, via Rappi, via agregadores, né, que eles chamam. Essas empresas, elas são, em geral, pequenas empresas. Existem algumas maiores, né, que tem vários hubs, mas qual que é o ponto delas? Elas não têm necessariamente um trabalho ou um contato direto com o cliente final. Elas, às vezes, recebem alguma informação do iFood ou de outras empresas e começam a ingerir esses dados e fica tudo desorganizado. Porque, na verdade, o ponto é a parte da governança de dados, e parte para você ter sucesso com a estratégia de dados, é você ter qualidade no seu dado, né? Você saber bem o end-to-end, como que você recebe aquela informação. O mundo ideal é aquela que você monta um aplicativo, né, Ishman? Que você coloca os conectores, assim, eu vou receber essa informação, eu vou captar esse dado do cliente, eu vou captar essa informação do login. E eu consigo já pensar na estratégia de dados. Como não é assim em todos os casos, a gente chega nesse processo de governança, onde a gente tem que organizar a informação e garantir que dentro do meu data lake ou da minha base de dados, tanto faz se eu estou falando numa estrutura grande de Big Data, quanto também numa empresa pequena se eu tenho só uma base de dados. Mas a minha governança, tanto da estrutura, como que os meus profissionais trabalham esses dados, quanto também como eu organizo esses dados, é um tema importante, né? A gente fala nesse tema de governança de catálogo de dados, né? Muitas vezes para eu disponibilizar a informação pela minha empresa, depois que ela foi processada pelo meu time, eu entrego um catálogo. E aí aqueles departamentos, financeiro, marketing, vendas, eles vão acessar o catálogo e vão pegar lá informações dos compras do produto X determinado período. E elas recebem essa informação. Governança de dados, então. Como que você está trabalhando esse tema? O que você acha que é interessante colocar dentro desse pilar? A palavra governança dá medo, né? Acho que ela é ampla. Sim. Mas acho que depende muito de empresa em empresa. Marcelo, eu acho que a governança que eu vi, por exemplo, no Safra é diferente da governança que eu vi no Bex, que, assim, você vê Safra é uma empresa mega tradicional versus o Bex, que é uma empresa que estava mais se posicionando como uma startup, uma fintech, né? Versus, né, a governança que eu vejo hoje na XP, né? Acho que depende muito do nível de detalhe, de centralização e de controle que você gostaria de ter ao longo do desse processo end-to-end que você acabou de dizer, né? Eu sou muito a favor, e aqui tiro o chapéu, tá? Assim, não sei se o nosso rei de governança entra na conversa aqui hoje, mas vou acabar falando um pouco do que
que ele tem fazendo, do que ele vem fazendo ali dentro da nossa empresa e como que e também trazer a minha visão, tá? O que eu vejo como ponto de vista bom. É, eles basicamente pegaram tudo que a gente entende de governança, né, de COBIT, ITIL, melhores práticas de você conseguir ter processos adequados, políticas, contratos bem definidos, né, até para você conseguir fazer transições de origem para a tua primeira camada e outras camadas, né, e dentro desse contrato, assim, diversas regras de qual que é o SLA que eu preciso entregar aquele dado, qual que é o nível de qualidade que eu vou acabar aplicando, será que vão ser uma, duas, três, 7 dimensões que a gente tem hoje em Data Quality, quem que são as pessoas que vão acessar esse dado, qual que é o tempo que eu preciso reter esse dado. Então, assim, existe uma infinidade de coisas que esse pessoal precisa ver, e eu acho que normalmente quando isso fica no âmbito de processo, política ou documentação, fica muito difícil, né? Então, a gente tem visto muito um movimento de, nem sei se essa palavra existe no mercado, né, mas eu diria GovOps, né? Que é como você consegue automatizar o máximo possível, né? Que você tem ali de requerimentos que você tem para aquele dado acessar, trafegar e ser consumido dentro do teu ambiente como um todo, né? Assim, e que ele converse com uma governança corporativa, né? Porque não adianta você ter, né, processos, né, tinindo dentro de dados, sendo que isso não está conversando com uma governança corporativa, né? Então, você pode ter cenários onde, sei lá, você está consumindo um dado transacional e, sei lá, ocorre uma alteração, sei lá, 6 meses atrás. Cara, como que você fica sabendo que ocorreu essa alteração, né? Cara, você tem um processo de governança em cima daquilo. Ah, vai alterar o dado 6 meses atrás, então tem que avisar a equipe que ele está fazendo a gestão disso. Ou isso deveria estar dentro do contrato. Não deveria ter alteração sem a equipe de dados e todos os produtos e features que estão ligados naquele dado ficarem sabendo antes, né? Então, acho que hoje eu vejo muito um processo de como que você consegue pegar tudo que você tem de melhores práticas, né? Automatizar e tentar descentralizar. Eu sei que governança e descentralização não conversam, mas é uma coisa que a gente vê muito, que empresas cada vez mais estão buscando isso, né? Como que eu Uhum. consigo descentralizar? É o famoso caos organizado, né? O modelo, eu diria modelo Spotify, né? Que todo mundo gosta disso. Mas é como que você consegue ter essa coesão entre todas as áreas da empresa e que estejam alinhadas no nível de governança, né? Então, tem muita gente que chama isso de governança federada, né? Você tem o governo federal, né, que determina quais são os critérios, quais são as leis que você tem que ter, não só no ambiente de dados, mas na empresa como um todo, né? E hoje, assim, Marcelo, eu posso te falar que eu não, por exemplo, pelo menos na XP, a equipe inteira de governança é 100% técnica. Assim, você não tem uma pessoa, tem pessoas que têm o perfil de entender de regulamentação, Uhum. que faz a parte de contato com equipes de jurídico, compliance, só que acho que eles elevaram a barra tão alto, cara, que hoje você tem inclusive produtos de governança, né? Hoje a gente tem um catálogo que, assim, acho que você deve ter conhecido, né? A gente pegou a Mundsen, né? Que é uma tecnologia open source, e a gente fez tailor-made dentro da XP, né? Uhum. E hoje, assim, virou praticamente um marketplace, né? Onde as pessoas podem entrar lá, pedir acesso à tabela, eles conseguem ver qual que é o nível de qualidade que aquela tabela tem, quem que é o responsável, ter toda a descrição de... Então, você, literalmente, por meio daquilo, você consegue democratizar de maneira organizada os dados dentro da empresa, né? E você tem o que é mais importante dentro da nossa área, que é credibilidade, cara. Assim, Sim. quando você começa a errar numa vírgula, chegou um dado errado, ou não tem consistência, né, não tem qualidade, assim, credibilidade é uma coisa que é muito difícil conseguir construir novamente, né? Então, eu diria que hoje as empresas estão nesse processo de como que eu consigo descentralizar isso de maneira organizada, caos organizado, e como que eu consigo automatizar, né? E o perfil das pessoas que trabalham ali, né? Cada vez você vai ver pessoas mais técnicas fazendo esse tipo de trabalho. Mesma coisa que a gente falou na parte de regulatória, como você tem pessoas mais Sim. técnicas dentro de times de compliance, jurídico, auditoria, acho que a governança é o mesmo ponto. É legal, né? Nesse ponto de vista, dá para perceber
que os times de dados, é por isso que falta muito profissional no mercado, né? Porque, no fim, as organizações de dados dentro das empresas, elas não vão ser só o departamento central ali que vai ser o mais técnico, que talvez vai montar os pipelines, vai fazer os processamentos e até os times de ciência de dados, mas assim, vai ter profissionais, e a gente já vem vendo isso, de dados dentro dos outros departamentos, né? Porque, no fim, todo mundo precisa do acesso à informação, né? Que é o dado processado. Eu não posso simplesmente liberar o acesso ao dado cru, né? Eu preciso ter essa democratização do acesso à informação, mas de uma maneira controlada, governada e que tenha todo esse histórico processado. Um tema que o pessoal comenta muito em termos de governança e é interessante falar é o controle da linhagem do dado, né? A hora que eu sei desde o momento da origem, então vocês estão lá no sistema, está lá no cadastro de clientes, lá no CRM, fez um cadastro. Até o momento que chegou no relatório, que vocês abriram lá, o Power BI, o Tableau, tal, aquela informação que está ali, que caminho que ela fez, né? Quais foram os processamentos que ela fez? Isso parece ser simples, mas não é tão simples na prática, né? E principalmente por esses outros pilares que a gente falou, né? Da pessoa, às vezes um profissional de dados, ele está muito centrado em fazer o pedaço dele e não qual é o objetivo daquela análise. E aí, muitas vezes, eu estou usando uma técnica, uma tecnologia ali que não está conectada com nada e ele não vai controlar a linhagem e, no final, pode ter uma inconsistência, pode não ter também, né? Mas, às vezes, tem a inconsistência e para encontrar onde foi que errou é um caminho bem árduo, né? Isso tudo está super conectado com a governança, né? É até por isso que você precisa ter essa coesão entre todas as áreas, né? Você precisa ter, assim, não adianta você ter um silo de governança dentro de dados, sendo que isso não está se comunicando com uma governança corporativa, né? E acho que, assim, tem muita gente que vê governança sendo muito devagar, muito antiquada, é uma coisa que, cara, não vai em frente, não conversa com metodologia de produto, não é ágil. Só que eu acho que dá para fazer diferente, sabe? Dá para realmente deixar o processo mais fluido. Eu prefiro chegar correto do que chegar rápido, sabe? Então, Sim. acho que tem também esses trade-offs que você precisa fazer quando você está trabalhando em cima disso, né? Mas tendo essa parte de pessoas com esse perfil técnico e automatizar tudo que você tem de política, processos, né? E olhar isso com uma perspectiva de produtos e serviços de governança, cara, você consegue levar a tua área para outro patamar, sabe? Acho que isso aqui é um trabalho muito de corpo a corpo, eu Gradual, diria, né? né? É gradual de corpo a corpo que se faz com todas as áreas da empresa. Muito legal. A gente está chegando no finalzinho aqui, pessoal. A gente já falou aí sobre os 4 pilares. Só recapitulando aqui os 4 pilares, mas antes disso, convido vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí no chat, não tenham vergonha, pode fazer dúvidas bem básicas, ou se você for um cientista de dados aí super avançado, quiser fazer aquela pergunta bem complexa aqui para a gente também, fiquem à vontade. Mas então, recapitulando, o que a gente falou aqui nessa live são os 4 pilares para a estratégia de dados para o mercado financeiro. A gente começou falando sobre desafios da integração do transacional com o analítico. Passamos por obrigações regulatórias, que é algo que não dá para deixar de pensar. O terceiro, todos os desafios que a gente fala em cima de pessoas, na montagem do time, na qualificação desse time, na forma como a gente atua dentro da organização. E o quarto pilar, que é a governança desses dados ligada à governança corporativa, como você posicionou muito bem, e assim por diante. Então, pessoal, se vocês quiserem deixar perguntas, depois também, se quiserem mandar direto para a gente, mensagens diretas aqui pelo Instagram. Essa live que eu estou gravando aqui, depois eu vou fazer uma edição, eu vou colocar ela no canal do YouTube também do Dicas de Dados, então vai estar disponível para vocês esse conteúdo e fiquem à vontade também daqui para frente mandar as perguntas que vocês acharem bacana. Istvan,
Muito obrigado por aceitar esse convite, né? Essa saia justa aqui de fazer em live. Acho que é muito bacana quando a gente pode retribuir para a sociedade o conhecimento que a gente veio adquirindo com os anos. Então, acho que esse é o principal objetivo de uma live como esta. Então, obrigado. Cara, muito legal, Marcelo. De dar uma mensagem sua de closing. Queria te agradecer ali pela oportunidade, cara. Acho que você colocou muito correto, sabe? Muito nobre de você conseguir contribuir conhecimento ali com o pessoal, até porque às vezes assim, eu não diria que é escasso, né? Que a internet a gente tem tanta informação, né? Até informação demais que você acaba duvidando se realmente é a correta, né? Mas hoje, Marcelo, eu sou a soma de todas as pessoas que eu conheci, tive experiência de trabalhar e que conseguiram contribuir ali para o meu desenvolvimento, tá? Não sei, acho que eu deixei meu LinkedIn ali para um pessoal, tem um pessoal que já me adicionou ali, mas deixo 100% disponível ali, fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida ali que vocês tenham também. E venham para esse mundo que acho que dados, não sei se vai ser esse ano, mas eventualmente vai dominar o mundo, pessoal. Então, eu fico ali à disposição para o que precisarem, tá? Obrigado demais, Marcelo. Muito obrigado e ressalto, né? Toda organização vai ser uma organização de dados. Se ainda não é, com certeza os próximos anos a gente vai ver isso.